Salve, gente! Professorado Podcast no ar, professor Vitor Polilo na voz. Tudo bem com vocês? Estamos indo hoje para o nosso terceiro episódio da segunda temporada, tá bom? E hoje, mais uma vez, mais um dia de gravação com a minha grande, querida amiga Thaís. Tudo bom, Tatá? Oi, Vitor. Oi, pessoas. Tudo bem? Muito bom estar aqui de novo, sempre bom. E vou direto apresentar nosso convidado, que hoje a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar, muita coisa. Baiano e sobrevivente é como Antônio Marcos Silva de Oliveira, ou Marcão, se apresenta para os seus estudantes. Professor há mais de 15 anos por escolha, depois de ter experienciado outros ofícios pela vida, inclusive ter atuado como inspetor escolar, Antônio encontrou na geografia uma área de confluência de sua trajetória de vida, das questões sociais e territoriais e dos interesses políticos, temáticas que lhe são caras. Formado pela Faculdade de Sumaré e pós-graduado em Educação e Relações Étnico-Raciais pela Associação Educativa Campos Sales, Tonhão leva a formação continuada muito a sério, em proporcionalidade inversa ao que leva as redes sociais, e segue em busca e já realizou diversos cursos de extensão, como de diversidades e inclusão social em direitos humanos, noções sobre oceanografia, leitura e produção de textos acadêmicos, para citar alguns, estando iniciando agora também uma outra pós-graduação pela UFABC. Com experiência em escolas públicas e com atuação principal na rede privada, Antônio busca, a partir de seus estudos de Fanon, Bell Hooks e tantos outros, trazer a temática racial e das identidades negras para os seus estudantes, por meio das discussões e do compartilhamento da sua própria vida. Antônio, seja bem-vindo. Queria reforçar a questão das redes sociais, foi muito difícil, como a gente já conversou vindo para cá. O menino se esconde. Encontrar as informações e a palavra está com você. Tá, preciso melhorar essa parte, né? Boa tarde a todas, a todos e a todes, né? E vamos lá, vamos pro nosso bate-papo. Vamos que vamos, meu querido. Queria agradecer, né, o aceite do convite. A gente trabalha na mesma escola, né? Isso. E quando a gente estava batendo os convidados, eu e a Thaís, aí eu falei, pô, tem um professor, porque assim, a gente se conhece, se vê, mas a gente conversa com pouco, né? A gente começou a conversar mais esse ano. E eu falei, pô, acho que tem um cara que vai ser legal a gente conversar. E aí eu fiz o convite para você e você também topou na hora, não fez nenhum questionamento sobre nada, só topou e a gente conseguiu gravar, né? Então eu queria agradecer. E pra gente iniciar nosso papo, né, a gente começa, acho que é um padrão nosso começar desse jeito, assim, pra gente entender, né? A gente tem muita coisa pra falar, mas a gente queria entender um pouco, e aí você fica à vontade, como que começou sua carreira como professor, o que você fez antes, por que que você se interessou por essa área, né? Porque eu me interessei por um motivo, a Thaís por outro, você com certeza por outro, enfim. Como que foi a sua vida aí até chegar nessa parte do professorado? Maravilha. Quando eu estudava, a educação física era diferente do que é hoje, né? A gente tinha um outro horário. E eu sempre jogava, participava dos esportes e tal, e ajudava muito os professores de educação física. Então, desde lá, eu já me coloquei, falei, vou ser professor. Só que a vida, muitas vezes, né, nos leva para outros caminhos, né? Então, eu já trabalhei no comércio, trabalhei para banco, trabalhei em vários outros setores. Mas tem um dia marcante que muda essa chavinha, que é o seguinte. Eu estava trabalhando para um banco, e eu abri a conta jurídica e eu estava no centro, né, perto da Cracolândia. Uhum. E na correria de fechar a meta, eu me deparei no meio da Cracolândia, de terno e tudo mais. E aquele me deu um start, eu falei, opa, eu vi jovens grávidas, vi pessoas em várias situações e aquilo me impactou tanto, e aí eu falei, minha esposa, os meus amigos, cara, você precisa, porque eu sempre fui um ativista, fui ligado a partido e tal, sempre tive envolvido nessas questões, mas precisava me aprofundar, né? Então, fui buscar essa coisa que desde lá, né, quando eu era jovem, que eu já imaginava que eu queria ser professor, né? E aí falei, vou voltar a estudar, né? Não é fácil, e peguei uma fase aqui que a gente tinha as ações afirmativas e tal,
Então eu fui ligado a um movimento da cidadania, um movimento que era na Penha, e aí eu tive a oportunidade de fazer. Não foi fácil você voltar a estudar, você está defasado, toda uma questão, não é fácil, né? Muita gente começa e poucos que terminam, inclusive, né? Mas esse foi impactante. Quando eu me peguei ali, vi aquela situação, uma pessoa que está sempre lutando, né? Eu até comento isso às vezes com os meus alunos. Eu vi, como eu sou um homem periférico, a primeira pessoa que eu vi morrer, eu vi quando eu tinha 6 anos. Sim. Fui amarrar uma linha de pipa, quando eu voltei, o cara foi morto, né? Então, vem essa coisa de querer de fazer alguma coisa, né? De troca, você ver a minha própria situação, né? O que eu vou falar aqui é frustrante, assim, eu sou... como a gente veio do interior da Bahia e a minha mãe praticamente foi uma mãe solo, eu sou praticamente o primeiro da família a se formar. E vários como eu falam sobre isso. E não é uma coisa, não parece que é uma coisa, não é legal isso, né? Não. Só o primeiro de uma geração. Agora vem os meus sobrinhos, as coisas estão mudando, né? Sim. Então, mas foi esse start aí. Quando você fala que você voltou a estudar, você já tinha terminado o ensino médio? Já tinha terminado o ensino você médio. voltou para fazer a faculdade. faculdade. Entendi. Foi essa dúvida que eu fiquei. Mas se você, só para ficar gravado, você dá aula de geografia. Geografia. Isso, Geografia. maravilha. Eu esqueci do principal, geografia, futebol clube. É viu, gente? isso, excelente. E aí a geografia em si chega como? Então, a geografia, eu tive vários professores marcantes, né? E tive uma professora chamada Daísa, né? Então, desde lá, eu sempre fui, eu falei, eu vou fazer geografia. Havia a possibilidade de fazer história também, né? Mas eu fui a geografia mesmo. Então, desde lá, eu venho pensando, já pensava a geografia, né? Por tudo que representa, tal. Então, foi já uma escolha... Lá no ensino médio, eu já tinha definido. Se eu fizer, geografia. E aí você se tornou professor e as suas primeiras experiências foram na escola pública, particular? Pública. Como é que foi? Pública. Sim. Como eu era inspetor, você cria laços, né? Uhum. Então, o que acontece? A gente sabe o que acontece no Estado. Geralmente, o inspetor, se o professor falta, ele que substitui o professor. Ele tem que tomar conta das crianças para as crianças não saírem da sala, os alunos. E aí, o que eu fazia? Eu pedi o material para os professores, se iriam faltar, tinha lá. Então, eu já dentro da sala, eu falava, vamos fazer algumas atividades. Tentava construir aí já tentando ter a facilidade, já entender como que é a sala de aula, né? Então, eu tinha oportunidade, eu assistia alguns professores dando aula. Então, isso foi muito importante para mim, né? Nesse sentido. E aí foi escola pública. E eu trabalhei em comunidade, né? Apesar, por exemplo, eu trabalhei numa escola do Tatuapé, apesar de ser o Tatuapé ali, a classe média da Zona Leste, mas a escola em comunidade, e é uma coisa que é interessante, é o seguinte, escola de transição. O que é a escola de transição? O pai e a mãe estão indo para o trabalho, deixam a criança lá, e quando voltam, eles pegam essa criança, né? Então é um público variado, de várias regiões da Zona Leste, né? E com a comunidade, você tem que estar conversando o tempo todo e tal. Então as minhas experiências foram aí. E aí, obviamente, você vai fazer o seu currículo, e aí tive a oportunidade de ir para a escola privada, fiquei, né? Durante muito tempo trabalhei, a gente não consegue trabalhar em uma escola só, trabalhei em 3 escolas, cheguei a trabalhar em 3 escolas. Para mim era o público, a ideia era trabalhar no público mesmo, né? Sempre foi, né? Mas no privado, com o tempo, eu comecei a perceber, principalmente na Zona Leste, aí, durante o governo Lula e tal, abriu as ações afirmativas, mas teve muita gente que teve a sessão social, né? Acenderam e tal. E eles procuram as escolas particulares da Zona Leste, que são ali particulares, mas, né, não é muito diferente, algumas delas, das escolas públicas. É mais perto também. Isso, tal, né? Sim. Talvez tenha um controle maior, os pais se sintam seguros. Eu percebi, como eu trabalho essa temática das relações étnico-raciais, eu percebi um conflito das crianças, dos alunos negros, né? Que estavam nessa escola particular,
E de como era... Sempre que eu abordava esse assunto, eles não se sentiam confortáveis e tal. E eu já... Quando eu terminei a geografia, eu foquei nessa questão das relações étnico-raciais. Era o meu caminho também. Essa é uma coisa que, para mim, é importante. Então eu falei, opa, aqui dá para desenvolver um trabalho também. Dá para se pensar isso, né? E acabei lendo o livro da Neuza Santos Souza, né, que é o Tornar-se Negro, e ela fala dessa questão da classe média que ascendeu, e muitas vezes ele acha que ele não acha que ele acha que ele é branco, né, porque ele ascendeu socialmente, né? Então e aí é importante você trabalhar isso. E ainda hoje eu percebo isso, que quando você tem que ter... Até a abordagem tem que ser um pouco diferente, porque muitos se sentem incomodados com isso, né? De você abordar essa questão, né? O Fanon, ele fala sobre esse racismo mental, né? Que conseguiram colocar na cabeça do negro que ele é um escravo, né? Então, porque vai se questionar... se a África tinha o Egito, tinha tanta ciência, como se eles deixaram ser dominados, né? É essa coisa do europeu, né? Desse trabalho que foi feito nesse sentido. Então, e o Fanon também vai falar sobre você substituir também. Você galgar e você ser igual aos que estão né? Isso é preocupante. Ele fala sobre isso, né? Então, a gente já havia conversado sobre isso, que é essa questão muitas vezes a gente nasce duas vezes. O negro, ele nasce duas vezes, né? Quando ele se descobre negro, né? Então, o meu trabalho é todo nesse sentido. Então, a geografia, pensando nas relações étnico-raciais, para mim é importante isso. Eu trabalho muito essa questão. Então, se eu vou falar de Europa, eu vou falar da África, dos reinos antigos e tal. Então, eu sempre vou pontuar isso, né? A gente faz esse trabalho também na matemática, né? Porque o berço, se você perguntar, o berço da ciência, né? Que a gente estuda é a Grécia, né? Mas, pô, tem muito tempo para trás, né? Muita coisa. Muito tempo para trás. Então, eu falo isso para os estudantes. Falo, pô, a primeira civilização, muito tempo antes. Você tem certeza que não tinha nada de ciência antes disso? E aí, e é isso, né? Mas causar esse questionamento é bom, né? Eu acho legal você falar da matemática, Vitor, porque a gente tem ainda aquela visão de que a matemática é a parte do mundo, né? Que é uma área separada de toda a humanidade, como se deuses tivessem enviado a matemática. E não é, né? E acho que quando a gente fala de áreas das humanidades, de fato, fica mais fácil fazer conexões, né? Mais evidente e mais necessário. E, por outro lado, mais desafiador, né? Porque o ataque vem pra cima de vocês, né? Com certeza. Então, queria te ouvir falar também, se possível, um pouco sobre isso. Sobre como que é abordar temáticas num momento político que vivemos em que isso está sendo tão confrontado, tão questionado, tão... Maravilha. Primeiro falar sobre essa coisa da matemática. Eu acho que a matemática, porque a arte... as humanas já está dentro desse contexto. Acho que precisa vir a matemática para a química, a física, né? Tudo para cá, né? Muito complexo. Eu vou, até para responder, eu vou falar sobre um colégio que eu trabalhei. Trabalhei na Zona Leste, um colégio, e o público era um público da Zona Leste difícil, extrema direita, pesado. Eu tenho a minha formação e fui buscar, após me formar cada vez mais, né? Buscar informação. E era uma escola que tinha um corpo docente muito poderoso, mas muito poderoso mesmo. E fiz o teste, como você faz aquelas aulas e tal, e me senti, eu falei, poxa, tô, né? Seguro. Tô dentro desse grupo aqui. E o aluno, nem tanto, ele está dentro das relações. Ali é como se eu tô dialogando com os pais, né? Os pais que pensam daquela forma, e aí, né? Foi muito complexo lá. E eu tinha um outro professor que trabalhava comigo, que ele dava aula em escola muçulmana, ele não tinha tanto problema quando ele tinha lá. Eles caçaram ele lá, os pais. A gente era caçado o tempo todo. E o que eu fiz? Eu falei, preciso ver como que eu vou... Por exemplo, eu vou abordar o socialismo, eu tenho que abordar o capitalismo e o socialismo. No socialismo, viravam
e levam isso para casa e tudo mais. E nessa época política, né, eu tinha ganhado aí a extrema-direita também, né? E eu li um livro da Bell Hooks, que é o Educar, Transgredir, e ela fala muito de você falar sobre você. Aí misturar, contar um pouco da sua vida como exemplo para aqueles jovens. E aí comecei a fazer esse processo, porque, por exemplo, o Muro de Berlim, eu tinha tanta idade, né? Né, o fim da União Soviética, eu tinha o Plano Real, então eu comecei a contar essas histórias que eu participei. Né? Eu fui no mercado e faltou carne e tudo. E comecei muito a falar e deu muito certo mesmo. Trouxe os alunos, né? Você muda, eles começam a pensar de forma diferente e tal, mas na escola particular você tem essa pressão. Dependendo do que você aborda em sala de aula, você vai ser chamado pela direção da escola, eles vão te questionar e tal. Eu pego, como a gente trabalha com o sistema apostilado, eu faço todo um trabalho em cima da apostila também, né? Eu faço, né? Vou trazer várias outras coisas e tal, mas na escola particular e foi muito difícil trabalhar nessa época. E tem uma outra coisa também, não é todas as escolas, mas muitas vezes as salas dos professores, mesmo no público, você tem uma galera que difícil. PSDB ganhou a vida inteira aí, só pra gente ter uma noção. Sim. Então nunca foi fácil. Muitas vezes eu preferia não ficar na sala dos professores, porque é professor, né? Tem gente que não quer ser professor, ele tá ali por outro... foi uma circunstância, sei lá. Então a gente vê de tudo. Você entendeu? A gente vê de tudo. Isso é muito comum mesmo, né? Mas foi muito difícil essa fase aí. Principalmente trabalhando em escolas particulares e escolas conservadoras também, né? Mas não deixo de me posicionar, né? Isso é fundamental. Isso está no meu planejamento lá. Ele sabe que eu vou abordar, que eu vou passar um filme, um temático sobre alguma situação, então um texto tal, né? É importante sempre você deixar se posicionar. Pode deixar também, né? Que nem que aconteceu com esse professor. Eu acho que os pais, um professor muito, né, adorava, amava a profissão. Ele falou assim: eu dou aula em escola muçulmana, né, e não tive esse tipo de problema, abordo várias questões e tal, e não tinha. E essa escola, você vai trabalhar, sabe, quando você não quer ir trabalhar? É isso que é... Eu dou aula numa escola de quinta-feira, gente, que é como se fosse lazer, assim. Uma escola pequena, os diretores são maravilhosos, assim, parceiros da gente, tudo. Os alunos, assim, é inacreditável, assim. Eu vou lá... A maioria dos professores lá tem 15 anos, 20 anos que trabalha lá, quando eles começaram. Então, quinta-feira... é como se eu... E no outro colégio também que eu trabalho, não tem esse problema, porque a gente é os alunos, eu estou pelos alunos, né? Sempre. Isso que é importante, é os alunos. Eu quero... Os pais conversam muito, por causa da minha idade, eu estou com 52, né? Muitos pais têm a mesma idade, às vezes eu sou mais velho do que os pais. Então muitos pais, eles vêm conversar comigo, para saber como que foi e tal. O Vitor, a gente começou a conversar... Eu já percebi que ele fez a diferença. Eu vi que os alunos já estavam falando dele, que gostaram. Aí eu falo, opa, que bom, é um feliz. cara... Não sabia disso. Fico feliz. Porque tem casos que pensa que o aluno é inimigo, né? Eu falo, opa, né? Às vezes, né, eu sempre falo isso, você tem que ser meio duro. Você tem que ser... Você faz um personagem, né? Mas você fica com o coração... Às vezes eu sou duro com os alunos, né? Eu falo, eu não queria que fosse desse jeito, mas infelizmente às vezes é necessário pelaquela situação. Na outra escola não há essa necessidade, eu consigo dialogar mais facilmente. Então você tem que estar atento a isso, né? Eu e a Tatá, a gente trabalha num lugar também que parece muito com a sua escola de quinta-feira, assim, né? Na verdade é um curso pré-vestibular, então isso já torna as coisas um pouco mais simples, né? Sendo sincero. Mas a gente consegue também, nesse sentido, né? A gente se dá bem com a direção do lugar, com os alunos, com todo mundo, a gente tem contato com todo mundo. Acaba se tornando uma troca, né? E é isso, assim, eu dou aula lá de segunda-feira, né? Eu sempre vou deixar segunda-feira pra lá, porque quando chega domingo no Fantástico, você tem duas escolhas, né? Ou você fica puto que você vai trabalhar, ou você fica bem que você vai trabalhar.
E eu trabalhando lá, eu me sinto melhor, sabe? Então, a minha segunda-feira é esse... Minha segunda é só quinta, entendeu? E isso faz toda a diferença, né? Então, inclusive pro pessoal que ouve, vê a gente, que é diretor, coordenador de escola, talvez seja um momento aí, né? De ajudar a gente a trabalhar também, né? E só para deixar evidente algumas coisas, como a gente trabalha na mesma escola, vai ter aluno nosso vendo isso, tá? A primeira escola que o Tonhão falou não é a escola que a gente trabalha junto, tá bom, gente? Vamos deixar as coisas pontuadas, porque senão eu falo, não, foi indireta. Não foi indireta para ninguém. Essa escola que o Tonhão falou, que era mais conservadora, ele já saiu e não é que a gente trabalha junto, tá? Tudo bem? Deixar evidentemente que aluno é embaçado. Não. Hoje eu sou o professor mais velho, né, do colégio, então eles sabem, né? Os pais, tá então ligado, é tranquilo, tá eles ligado, sabem. eles sabem. É um outro colégio. É um outro. É interessante como o lugar que a gente trabalha influencia no nosso trabalho, muita né? coisa. E acho que essa questão da nossa profissão, como você falou no início, né? A gente nunca trabalha numa escola só. O quanto que a gente tem o tempo todo que está se adaptando a diferentes realidades, né? Porque eu nunca vou mergulhar naquela escola e viver aquela escola. Eu estou vivendo aquela e a outra e a outra e o tempo todo tecendo as relações entre elas, né? E acho que esse é um desafio. Mudar a chavinha, né, muitas vezes. A minha aula em um lugar é completamente diferente. Não é assim, o conteúdo não, é matemática. Fatoração. Mas a aula em si é diferente. Eu não consigo dar a mesma aula, por mais que seja bem parecida, mas eu não consigo dar a mesma aula no colégio que a gente trabalha, quase que eu falei o nome, e no cursinho. Porque pelo lugar mesmo, pelas regras, enfim, por tudo. Então, isso é muito verdade que a Thaís está falando. E para também passar a bola para você falar o que você quiser falar, a gente não consegue trabalhar em uma escola só, gente, porque a gente não ganha para trabalhar. No tópico da valorização. Não, por quê? Né? Porque assim, por que vocês trabalham em mais de uma escola? Não é porque a gente quer. Porque eu já falei, por mim, eu ficava quietinho, indo pro mesmo lugar todo dia. Todo santo dia. Mas a gente não é valorizado por isso. É mesmo, Vitor? Não é porque a gente quer ficar milionário? Não, Thaís, eu queria. Poxa. 2 férias? Exato. Mas não é por isso, né, gente? A gente trabalha, eu trabalho em 3 escolas e mais as aulas particulares. A Thaís também trabalha em 2 lugares, o Tonhão em 2 lugares e às vezes 3, às vezes 4 e assim vai. Então, batendo na tecla da valorização, a gente trabalha em vários lugares e isso não é bom, isso não é romântico, né? No sentido, nossa, como ele é batalhador, ele sai da Vila... que é o meu caso. Eu saio de Itaquera, vou para Vila Mariana, saio da Vila Mariana, vou para Santo André, saio de Santo André, vou dar aula particular na Vila Olímpia. Não é romântico, não é legal. A gente quer descansar. Eu quero sair da Vila Prudente, onde eu moro, ir para Santo André e voltar para Vila Prudente. É tudo que eu queria, entendeu? Então, acho que é importante também falar um pouco dessa parte de valorização, porque eu ia falar também, a Thaís falou, né? Mas eu ia falar, quando você fala que a gente nunca trabalha numa escola só. Isso é problemático num nível absurdo, assim, né? Você que é contador, você trabalha em 2 empresas? Não, você trabalha em uma, é assim que devia ser, né? Eu entendo que não é uma exclusividade nossa, né? Sim, a gente também, sim. Sim. Na área da saúde isso é comum. A A gente tem áreas em que isso é comum. Mas é que pra gente não é só comum. É tipo, se você trabalha numa escola só, você é estranho. É isso, né? Se você tá num lugar só, você tá fora da curva. Como assim? Como você conseguiu essa Os outros proeza? te questionam, você só trabalha em um só? E dá certo. Dá certo. E tem uma coisa que é assim, essa não sei se acontece com vocês também, que é muito comum, você fala, eu sou professor, aí a pessoa, você faz mais o quê? Isso Como acontece. se fosse um bico, né? Você trabalha com o quê? E as pessoas acham que são 50 minutos que você fica em sala, né? E você tem que produzir, você tem que fazer um monte de coisa, né? Não, essa questão da valorização do professor eu comento com os alunos, né? O imperador japonês, a única pessoa para quem ele se curva é o professor, né? Não é verdade. A Angela Merkel, lá, a primeira-ministra da Alemanha, ela falou, quem que formou os advogados, os médicos, o professor, que é o maior salário do lugar, né? Então, assim,
levar um pouco para o lado até da geografia. Se você pegar os tigres asiáticos, eles até pouco tempo, se você for pensar, eles eram países extremamente pobres e subdesenvolvidos, focaram na educação, apesar de uma educação técnica. Então, todo país que saiu de uma situação ruim foi através da educação. E precisa se valorizar o professor, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental. E outra, todas as políticas públicas, quando vão discutir alguma coisa, os professores não são chamados, né? Que a nossa opinião é importante, né? Esse novo ensino médio. Quem que eles ouviram? Com quem que eles falaram? Né? E aí agora está tudo isso aí acontecendo, né? Eles perceberam, né, que estão querendo direcionar a vida deles, eles começaram a entender isso, e isso é importante. A gente precisa dar força para esse ativismo dos alunos, isso é importante, né? Para que eles questionem mesmo, né? Então, no Brasil, infelizmente, é isso. O professor, ele não é valorizado mesmo, né? Mas é um todo, né? Eu sempre falo, o policial é mais importante do que o professor. Né? Se isso está acontecendo, porque tem alguma coisa errada, né? Sim. Porque se você trabalha em educação, você não vai ter problema lá na frente de segurança e tal, né? Vai ter, mas não dentro desse contexto. Menos né? casos, né? Menos casos, né? Então é isso, é que nem agora, decidiram aí, depois de tudo que a gente está vendo, ó, vai ter um segurança armado no colégio. E aí, o que é isso? Como que é isso? Quem que são essas empresas de segurança? De quem são? São de quem? Dos generais, dos coronéis? E aí, dentro de uma escola, quanto você vai precisar? De 3, olha só. Né? Você cria uma coisa, então você está vendo o final do problema e não está resolvendo lá onde que tinha que se resolver, né? Então a gente precisa despertar isso nos alunos. Eu acho que isso é importante, esse ativismo, né? A gente estava falando aqui sobre os cursinhos de periferia, e é importante o seguinte: o aluno que ele frequenta esse cursinho, ele tem um lugar de partida. Ele sabe mais ou menos o que está acontecendo com ele. Isso é importante. Diferente do outro aluno ali, que os pais estão pagando a escola e tal. Então, muitas vezes, esses cursinhos eles fizeram muito bem, né? E a partir da Lei 10.639, eles foram extremamente importantes aí para formar uma juventude, né? E com foco, né? Até tem um caso para contar aqui para vocês que é bem interessante, que foi o seguinte: na pós eu conheci o Dave Faustino. Ele fez uma tese sobre o Franz Fanon. O Paulo Freire bebeu Fanon, o Glauber Rocha bebeu Fanon, mas nunca se falava que era Fanon. E ele vai fazer a tese dele, que é Por que Fanon, por que agora? E ele ia se apresentar no Sesc, aquele Sesc do Bexiga ali, né? Falei, pô, preciso ver esse cara aí, né? E fui pro curso, o curso do Sesc. Quando eu cheguei lá, o Davidson, ele perguntou: como que você conheceu o Fanon? Tinha vários jovens e vários intelectuais querendo conversar com ele também. E tinha mais ou menos uns 5 jovens que eles começaram a falar o seguinte: ó, foi fulano que falou para mim do Fanon, foi fulano. Quando chegou na ponta da mesa, tinha um jovem lá que era de um dos cursos, né, desses cursos pré-vestibular e tudo, e ele tinha lido Fanon e ele apresentou para toda aquela turma. Olha a importância disso. Uau. Né? E Isso todo mundo levantou, tinha muitos intelectuais lá, mas aquele fato foi o mais importante de tudo ali, né? Que você tá vendo que, olha aí, a diferença que fez. E a gente se encontrou depois, a vida também a gente se encontrou comprando ingresso pro Scatalize, que é uma banda jamaicana, ia ter um Antibalas, um afrobeat também americano, eu acho que era esse show, no Sesc, e me encontrei com ele. Ele entrou no curso de História da PUC. E depois eu vou me encontrar com ele no dia no dia da morte da Marielle Franco, a gente foi pro MASP. Aí encontrei ele lá, ele estava lá, triste também e tal. Então é muito importante esse lugar de partida. E às vezes, na escola particular, você pensa em escola particular, grana, não é isso. Às vezes ali tem pai que o cara tá desdobrando, né, um dobrado para pagar pro filho, porque ele acha que
A gente, ao invés de lutar por uma educação da escola pública, a gente acaba, não, o melhor é a particular. E ele deixa, às vezes, de comer ou de comprar uma roupa para pagar. E muitas vezes o aluno ele não tem, e a família também não colabora, tudo isso, ele não tem ele não tem noção de onde ele está, para onde que ele vai partir. Eu tinha uma aluna maravilhosa, e eu falei, você vai fazer escola, você vai fazer faculdade pública, você, tal. O pai dela chegou e veio conversar comigo e falou, ó, eu juntei uma grana, ele era paizão, sabe? Eu não quero que a minha filha vá lá para a USP lá. Ela vai estudar aqui perto de mim. Você entendeu? Eles não têm... Tá vendo? Ele não tem essa noção. Mas, ó, você vai pagar tanto e aqui você não precisa pagar e não sei o quê. Você vai explicar e aqui vai abrir um leque maior tal. Não. Ele, das duas filhas, e ela ela tranquilo, ela conseguiria. Você vê, olha como que isso é. Ele não queria que a filha dele fosse para a USP, ou seja, venderam alguma coisa para ele, lá um lugar de subversivo e tal, e ele comprou essa ideia. Nossa, eu queria muito que a USP fosse esse lugar subversivo que o pessoal acha que é, pô. Pô, eu queria muito mesmo, sim, porque... Tá lá, né? Pois é, então. E aí, pô, se fosse assim, ia ser tão mais... Né? Era bem mais tranquilo. Pô, eu queria muito que fosse, de verdade. Posso só pedir, se você puder falar um pouquinho mais, você citou a lei, né? E aí, nem eu tenho tanto conhecimento da lei, e provavelmente tem gente que tá ouvindo a gente que também não tem. Então, se você quiser falar um pouquinho mais... Perfeito, gente. A 10.639, né, que é obrigatório o estudo de África e a formação do povo brasileiro a partir, né, dessa... Quando a gente vai usar o termo raça aqui, a gente está falando dessa questão social, a diferença, né? Então, essa lei é de 2003, faz 20 anos, né? A professora a Petronínia, né, que é da UFSCar, foi uma das grandes que ajudaram a idealizar, né? Então, que é obrigatório, né? E desde 2003 vem sendo, que era para ser implantado. Nos últimos 4 anos isso parou. Isso depende muito das escolas. A escola pode fazer um projeto, né? É muito formiguinha. Você tem escola que faz, mas geralmente são os professores que se formaram. Os professores que se formaram anteriormente, 20, 30 anos... eles não tiveram acesso a essa questão das relações étnico-raciais. Mas os professores novos que estão fazendo licenciatura, o pessoal que está fazendo licenciatura, já está tendo mais contato, né? Então, o que está chamando a atenção agora é que várias escolas particulares de nome, tudo, também estão abordando essa questão antirracista. Então, essa é a ideia. Por exemplo, no sistema apostilado, você já começa a fazer esse trabalho no 5º ano, né? Tal, e vai... E o ensino médio, que é essa coisa da África. As apostilas já tinham menos informação, hoje já tem mais informação sobre isso, né? Então, essa é a educação de relações étnico-raciais, né? Que agora, que é de 2003, vai fazer 20 anos, e agora tomara que comece uma retomada, né? Sim. Que é o seguinte, muita gente... a gente fala da construção histórica do racismo e, por exemplo, volta e meia a gente vê na mídia as pessoas falando em racismo reverso. São coisas que... Eu fiz essa pergunta, inclusive, para os meus alunos, a gente numa dessas conversas, que é assim, vamos lá, eu falo das vezes que eu sofri racismo para eles, eu dou o meu exemplo, né? E conto como que foi. Aí eu procuro um psicólogo, por exemplo, para fazer... Eu quero, ó, isso me afetou tal. Se esse psicólogo ele não teve uma educação de relações étnico-raciais e ele for um cara racista, ele dificilmente vai resolver o meu problema, né? Eu acho que se um delegado, por exemplo, ele tem noção das relações étnico-raciais, ele não vai falar que a pessoa, não, ele só estava nervoso e tal. Eu acho que deveria fazer parte do todo. Eu acho que todo mundo deveria fazer, até para a gente discutir essas questões, né? Nós temos uma sociedade... miscigenada, mas só que um grupo se beneficiou em relação a todos, né, os outros, né? Então é importante a gente abordar essas questões, né? A gente vê aí esses programas aí, os reality, as pessoas negras que elas não sabem quem elas são, como são fáceis de manipular, elas não sabem falar sobre isso, como muita gente também, vários professores
E a gente estava conversando esses dias, vários alunos não sabem que várias coisas que foram inventadas foram cientistas negros, né? A Caixa Econômica fez uma propaganda do Machado de Assis, um homem branco. Ó, esse cara é inteligente e não pode ser negro, né? A coisa das pirâmides, não, foi os extraterrestres que trouxeram. Então, é isso que a gente precisa, né? É uma coisa... A gente está vendo aí no futebol, né? Eu falo, no Brasil, uma pessoa pode ser branca no Pará, mas não é branca no Sul. Sim. E se você sair do Brasil, você é um latino e é um cidadão de segunda classe. Você pode ser que cor que for, né? Sim. Então, você mostrar isso também, né? E o processo de colonização. Muita gente vai para Portugal, muito brasileiro vai para Portugal achando que ele é europeu, né? E ele não sabe... Nos anos 70, aí, vários países da África estavam lutando para, né, sair sobre o domínio português. Então, aí, não é que você não tem que ir lá, mas você precisa entender o contexto, como que funciona, né? Então, nesse sentido, né? Nossa. Você falou bastante coisa, assim, né? Sobre a lei, sobre tudo. E eu tenho... A impressão que eu tenho de fora, né, é que, não sei, né, se isso vem melhorado, eu acho que você pode falar melhor, mas a impressão que eu tenho é que ainda tem muito pouco, né, estudo da África, assim, perto do estudo europeu que a gente tem, porque eu lembro quando eu estudava que eu tinha 3 aulas de África, 3, e de Europa tinha 3 só de Itália. Aí via 3 de Itália, 3 de Espanha, como se a África fosse um país, né? E no Parque Nações, em Santo André, né? Tem a Rua Paraguai, a Rua não sei o que lá, a Rua não sei lá, e a Rua África. Entendeu? Como se a África fosse um país, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, que é mais curiosidade minha mesmo, porque a impressão que eu tenho é que pode ser que tenha melhorado depois dessa lei, acredito, mas que a África ainda é pouquíssimo estudada. Perfeito, cara. Isso que você falou, a maioria das pessoas acham que a África é um país só. Essa já é uma das questões a ser resolvidas, né? Muito pouco. Mas a gente tem que perceber o seguinte, se o Enem cobrar, o vestibular cobrar, as escolas particulares vão trabalhar, porque ele está focado no vestibular. Então, esses apostolados cresceu bastante, mas ainda é pouco, né? O que aconteceu? Existe um senegalês, né? O Cheikh Diop. Ele, químico de tudo, ele fez o estudo com carbono 14. E ele que vai trazer que o homem surgiu na África e tudo, né? E aí, vários, né? O Kiserbo, vários deles, né? Através da ONU, eles fizeram a história da África. Que são 4 exemplares, né? Está disponível, né? É meu sonho de consumo, inclusive, ter físico, né? Que tem tudo sobre isso. E isso é importante, porque você falar dos reinos, né? Porque você tem, por exemplo, você tem o reino de Gana, era o reino do ouro, né? A religião muçulmana chega muito cedo na África. E o rei de Gana, ele vai fazer uma viagem para Meca, ele leva mais ou menos umas 25 mil pessoas, e ele levava também um grupo de escravos. E aí entra uma questão do escravo, né? Que o racista ele joga essa casca de banana, né? Mas lá, esse racismo era outro, esse escravo era diferente, você venceu um outro grupo, aquele grupo ele ficava sob seu domínio e tal. Não era mercantilista do jeito que é, né? Inclusive a palavra escravo é do eslavo, né? Você vê que é de outra situação. Eles chegavam a levar bolas de ouro e tal. E aí você também vai falar do Egito, de tudo, né? Você vai ver que os gregos eles vão citar isso, né? O nome Egito é dado pelos gregos, né? Isso também é importante a gente saber. Então... existe muita coisa sobre a África que ainda não se ensina na escola, não tem nas apostilas. É muita coisa, você tem que buscar. Por exemplo, existe uma leva de professores de 2003 que eles foram os formadores dos outros professores das relações étnico-raciais. E eles vão fazer um trabalho nesse sentido. Eles vão falar de uma África do século VII, VIII, eles vão falar bem antes do XV, né? Do XV e do XVI, com a chegada dos portugueses e tal.
Então, ainda é pouca coisa, precisa muito ainda. Agora, que nem se falou, antes, o nosso ensino ele é europeu. A gente não tem um ensino brasileiro, infelizmente. E parte da população quer isso, né? O Silvio de Almeida fez uma analogia que eu acho que é bem interessante, que é o quê? Você vai no médico, você vai passar as informações, ele vai pedir os exames e depois ele vai ter um diagnóstico. No Brasil, nós temos uma parte, por exemplo, da mídia, essa mídia tradicional, que lá tem as pessoas que vão defender essa ideia eurocentrista. Para eles é isso que é importante. Então, por exemplo, quando você fala de África, você fala em dialeto, você fala em folclore, mas você fala para diminuir, inclusive, né? Com uma questão de diminuir. Né? E, por exemplo, eu perguntei para os alunos qual a língua que se fala no Brasil. Apareceu em inglês, por exemplo. Né? E o Tupi-Guarani. Parece... Eu percebo que as pessoas acham que fica maçante, mas, por exemplo, quando você vai falar até da cultura, você vai falar do Halloween. Ah, por quê? O que é o Halloween? E aí você fala, e a cultura brasileira? O maracatu, o coco, né? Principalmente no Sudeste, não tem essa noção. Vê como uma coisa menor, né? A pessoa acha que cultura é ela ir pra Disney, mas não... e ver um maracatu em um determinado lugar, né? Então a nossa educação ela é muito europeia. Mas, por exemplo, a gente até queria evitar um pouco falar de sala de aula, mas, por exemplo, o 9º ano, por exemplo, eles têm um bimestre sobre África. Bom. Então, já melhorou. O 7º ano, antes tinha a figura do zumbi, hoje já não. Aparecem várias outras, Luiz Gama e assim por diante. Aparece diferença salarial, né? Então, e aí você consegue trabalhar. Então, pelo menos tem isso, né? Módulo, então um bimestre inteiro sobre o continente africano. E aí você pode trabalhar toda essa temática que é importante, né? Então, começa a mudar. Eu não sei como está na escola pública hoje, né? Na minha época, que eu trabalhava mais na escola pública, a gente tinha que levar alguma coisa e tal. Mas os apostilados, até por causa dessa questão do vestibular, eu acho que está se trabalhando muito, porque está caindo muita coisa sobre a África. Antes caía muita questão de geografia física, relevo, vegetação, mas hoje, né, bastante coisa a gente consegue trabalhar assim, tal, né? As fronteiras artificiais e tudo mais. Muito bom. Você falou da pública, eu lembrei, a gente teve aqui no primeiro episódio o Rodrigo, professor de geografia, e ele citou, né, na rede a gente tem o currículo antirracista. Então também temos avanços nesse lugar. Olha aí, que né? maravilha. Mas eu ia falar uma coisa que você falou antes, quando estava falando da lei, que os professores formados há mais de 30 anos não tiveram essa formação inicial. Porém, somos professores e sabemos que estamos constantemente em formação, né? Então, apesar da gente talvez não ter tido uma formação inicial e isso impactar o nosso trabalho, acho que você é melhor do que eu para falar sobre formação continuada, né? Sobre estar sempre se formando. Você fez um monte de curso, o Vitor tinha colocado isso quando a gente estava começando a falar, né, sobre você, do quanto que você está sempre estudando e tudo mais. E eu acho que é isso, né? Pensar que a gente tem sempre essa oportunidade de, apesar de não ter tido esse acesso no início, de estar se formando constantemente, né? E aí queria te ouvir falar um pouco, mudando de assunto, não sei se você quer permanecer nesse. Não, na verdade era mais só para complementar, mas pode continuar, não tem problema. Não, queria te perguntar dessa questão do estudo, né? Do quanto que o estudo está presente na sua vida, essa busca por sempre fazer novos cursos, por sempre estar em novos lugares, né? Como que isso é pra você, assim? E aproveitando, só para antes de você falar, só para você já emendar as duas respostas numa só. Eu vejo, né, nessas conversas mesmo que a gente tem na sala dos professores, se encontrando antes do sinal bater e tal, eu vejo que você é muito bem informado. Eu falei isso pra Thaís. Você chega e fala, você viu tal coisa que aconteceu não sei aonde? Você viu aquilo lá? Você viu o que aconteceu? E eu falo, nossa, como que ele sabe de tudo isso, gente? Da onde que ele... Então, para falar mesmo, né, a importância da informação e dos cursos também, que é uma coisa, nossa, é louvável, de se admirar o tanto de coisa que você fez, mano. Eu tô... É assim, é como se fosse alimento para mim.
É importante isso, a informação e tal. Eu tenho vários grupos, pela minha posição política e tal, eu tô envolvido com vários grupos, talvez, que nem você falou das redes sociais, talvez não participando muito, mas sempre aparece alguma coisa. Por exemplo, semana passada apareceu um curso sobre a África para uma universidade federal. Então me interessei, vou fazer. E eu faço mesmo. Se for para ir ou na internet, eu fico 3 horas às vezes, até a minha mulher fala, né? Eu fico, e se eu puder fazer mais, eu comentei com vocês, eu tenho uma doença autoimune e eu já estava engatilhado para fazer o meu mestrado, né? Que é um passo maior e tal, né? E assim, é como se fosse alimento, mas isso tem um pouco da minha mãe. A minha mãe é uma guerreira demais, trabalhou em 3 trabalhos e tudo mais, e ela não é uma pessoa que estudou muito, mas ela é uma pessoa que tem informação, ela conversa com todo mundo, né? Eu acho que isso vem um pouco da minha mãe também, que ela consegue falar de todos os assuntos. Eu procuro me informar o máximo possível, todo tipo de informação, até para levar isso para os alunos também. Então eu sou uma pessoa que sou antenado, né, nessas questões, estou de olho o tempo todo, estou sempre lendo, né, me informando, fazendo curso, tudo nesse sentido. Isso é o que me alimenta hoje em dia, sabe? Assim, é muito importante para mim essa parte. E se eu puder, eu vou fazer mais e mais. Inclusive, isso me fez... Eu fiquei um pouco triste quando eu percebi que eu falei assim, poxa, eu tô com 52 anos, né? Mas isso é a vida, é só né? Por que eu não fui fazer isso antes, né, cara? Poderia ter... Você entendeu? Assim, eu frustrado. Sim. por ir um pouco mais tarde, mas nunca é tarde. E a outra coisa também, a gente tem que ser muito... Você vai aprendendo, e a minha mulher ajuda muito, né? Minha parceira de 25 anos, que é o seguinte, cara, você tem que tomar cuidado para você não passar uma imagem de arrogante. Você está falando dessas coisas, mas tentando falar positivamente para as pessoas. Não você começar... Talvez num começo você eu sei, não sei o quê. E aí hoje eu prefiro ouvir mais das pessoas e quando dá, aí a gente vai interagir nesse sentido. Mas é isso. Para mim é importante isso. Isso é verdade. Eu procuro me informar o tempo todo. E eu sou capaz de ficar 3 horas ouvindo um podcast, por exemplo, sobre um determinado curso, ou eu sou capaz, isso é importante. Se eu resolver ler um livro, eu paro e vou terminar de ler aquele livro. Então tem essa questão para mim que é importante. Disso eu não abro mão, que é essa questão da informação e tudo mais. E isso vem da minha velhinha lá, que a minha mãe, ela fala assim, vamos supor, aí dentro do mundo dela, do contexto dela, ela falou, você viu o que aconteceu com a Fátima? Aí eu pego e falo, mãe, que Fátima? Que é alguém da nossa família? Pô, Fátima Bernardes, você não sabe. Né? Desculpa aí, mãe. É amiga dela, pô. Amiga dela, pô. Ela fala o nome dos jornalistas e tudo, e eu fico perdido. Então vem um pouco da mamãe também. Nossa, da hora. Mas é isso. Que da hora. Pô, dá muito pra ver mesmo. Que eu conversei com a Thaís, eu falei, nossa, e ele chega e ele vai falando, e tem coisa que eu nem sabia que tava acontecendo. E ele sabe, pô... Você falou de uma lei, tipo, esses dias, uma lei da Bélgica, sei lá, da Suíça. Eu falo, como que ele sabe? Eu não sei as leis do Brasil direito, imagina as leis da Suíça. Mas é da hora, assim, pô, massa. Pra gente ir encerrando essa primeira parte do nosso bate-papo, né, mano? Que, pô, foi muito massa. Aqui passa mais rápido, né, Tonhão? Pô, agora eu tô... Passa mais rápido. A gente já tá conversando, eu tô vendo o relógio ali, a gente tá conversando há quase 50 minutos já. Mas aqui passa mais rápido mesmo. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, só porque eu não vou deixar passar em branco isso com você aqui, porque eu escrevi aqui na pauta assim, novo ensino médio, vamos falar mal, graças a Deus. Foi isso que eu escrevi, porque, né, quando a gente tem pessoas que trabalham com isso, como a gente trabalha também, a gente não pode deixar passar em branco
o novo ensino médio, que deixando mais evidente também para o pessoal que está aí, né? Ai, Jesus Cristo, me ajuda, vamos lá. O presidente Luiz Inácio, tá bom? Ele não acabou com o novo ensino médio. Vamos repetir várias vezes para isso ser verdade, tá? Ele não acabou com o novo ensino médio, tá, gente? O que aconteceu foi que ele adiou a obrigatoriedade da implantação do novo ensino médio, que são coisas diferentes, né? Então, não acabou o novo ensino médio. Então, Tonhão, eu quero deixar você bem à vontade de você falar o que você quiser, o que você achar que deve também, e depois eu tenho minhas opiniões aí para dar também, e até isso com certeza também. Mas assim, o novo ensino médio que entrou em vigor aí desde 2020... Acho que a obrigatoriedade de 2020, né? Se não me engano, sim. Acho que foi A obrigatoriedade de 2020. A gente teve a pandemia, né? Aí foi Mas que foi aprovado antes, né? Que chegou agora no terceiro, né? Que foi primeiro, segundo e terceiro. Chegou no terceiro, que é o tal do aprofundamento, né? Isso. No meu caso, né? Então fica à vontade, né? Pra você falar o que você quiser. Se não quiser falar nada também, tá tudo bem. Isso aqui não dá pra deixar passar. Né? Eu dialoguei bastante com os alunos do ensino médio. Tentei, né? Pelo menos, né? Assim, é uma coisa que veio de cima, né? A forma como foi implantado, né? E também essa questão de... eu vi alguns pais postando, meu filho não tem mais aula de sociologia, de filosofia, agora tem não sei o que de vida, matemática financeira, né? Até no infantil agora, parece que já tem matemática financeira, né? Eu vejo, assim, sou crítico totalmente, não acho que essa é a solução, né? Aí é a minha opinião, não acho. Essa ideia de que você forma um aluno e ele vai ver os seus caminhos, né? Essa coisa de direcionar, né? Você vai fazer humanas, você vai fazer exatas, né? Você está formando uma galera para o mercado de trabalho, só pensando nisso, sem senso crítico e tudo mais, né? Aparentemente tem um grupo aí, os alunos lutando, né? Isso já é importante também, né? Muito. E a gente espera o seguinte, que, vamos discutir e aí, a nossa ideia não é essa, né? A gente precisa não só revogar, mas acabar com isso, né? Isso tem interesse de quem também, né? Tem essa questão também que a gente precisa pensar. Que a gente sabe, né? A gente sabe, é só para... Geralmente, às vezes eu converso com os alunos, por exemplo, você pegar um jovem de periferia, ele fazer um curso técnico e ter uma profissão, talvez, ali ele vai mudar a família dele, mas às vezes eu falo, só que você tem que perceber o seguinte, se você focar só no técnico, é o que eles querem você fora do vestibular lá, que está para uma turma determinada, né? Então tem muito aluno que faz o curso técnico e faz o colegial normal também, então tem essa visão. Então eles agem desse contexto, que era o papel que o Senai fazia. Por exemplo, eu fiz Senai no Ipiranga. A minha mãe, você vai fazer Senai, sem muita informação, e aí eu fui fazer mecânica. Eu nem dirijo, só para vocês terem uma base. Eu gosto de carro antigo, mas eu não sou um cara apegado. Você vê, eu ia escolher uma coisa que não tem nada a ver, né, comigo e tal. Eu cheguei, né, fazer tudo que não tem nada a ver comigo. Então é isso. Esse é o caos. Os alunos começaram a perceber isso também, que está se tornando maçante. Estudo de vida, não sei o quê. Eles começaram a perceber isso, eles estão meio que empapuçando, né? E eu acho que isso é importante para ter uma galera que vai fazer essa crítica aí. A gente precisa debater essas questões, né? E o governo é o seguinte, né? A gente está torcendo, vamos ver, né? O que vai acontecer aí, né? Se definitivo ou não, né? Vamos ver. O Lula precisa rever essa questão aí urgente, né? Precisa se discutir muito mais. O principal de tudo, o professor precisa estar à frente disso também, né? Isso é importante. Você pega... Nós temos aí no Congresso uma galera que não tem noção de nada, né? Como que vai discutir educação com essa galera, né? O do pós-verdade, o do fake news, né? Como se diz, né? Sim. Então é muito complexo. Eu vejo... Eu já percebo o novo ensino médio dando uma... Sabe, os alunos já... de novo isso, não sei o quê, né?
Então, complicado, né? Eu sou crítico, né? Até pelo jeito que eu estou vendo que está acontecendo, né? Eu acho que... E outra, ditadura... Eu, por exemplo, na época que eu estudei, tinha o SPB. Então, a ditadura tirou todas essas que fazem você pensar, né? E e tirou durante muito tempo e eles querem tirar de novo. Que nem agora, sociologia, filosofia e EAD. O aluno não vai ler. Ele não vai lá e tal. É muito complexo, né? Então, por quê? Porque é que vai fazer o aluno pensar, né? Então, sim, é isso que a gente precisa discutir muito isso daí. Mas, somos contra. Sim. Acho que um dos pontos sobre o ensino médio, não estou atuando no ensino médio nesse momento, já estive, é que o ensino médio ele é de fato um nó, né, no nosso país. Assim. De fato, a gente tem uma alta taxa de evasão, a gente tem vários problemas com o ensino médio. Muito. Então, não é que, não, estava tudo ótimo e agora ficou tudo péssimo. Não é isso. É que quando a gente quer resolver um problema, a gente precisa investigar o problema. E não propor soluções importadas que não dialogam com a nossa temática, né? Se o Luciano Huck fala que é positivo, que investe em essas escolas aí, em universidade e tal, a gente já tem que ser contra, né? É justamente isso. Tem gente que está pensando só na questão financeira, sim, e tal, e não na formação do aluno, né? Isso que você falou é importantíssimo, é verdade. E outra, você precisa trazer o professor para a discussão, né? O dia a dia. E é claro, o que você falou é verdade. A questão da evasão, nada, não é assim, não está perfeito. Mas a gente também não precisa pegar... E isso que você falou, a gente pode levar para a questão da reforma trabalhista ou previdenciária. Veja só, nossa indústria, tudo nosso foi tardiamente. Eles, por exemplo, os europeus, eles tiveram todo um processo. Por exemplo, a Revolução Industrial, o inglês demorou 100 anos para fazer essa transição. O nordestino saiu do sertão e estava no campo, estava trabalhando na Volkswagen lá. Isso foi tudo muito rápido, né? Aí veja só, nós temos pessoas abaixo da linha da pobreza, o nosso salário mínimo é R$ 1.302, e aí você quer trazer uma coisa aqui de gente que já vivenciou todo esse processo, você quer chegar e jogar aqui. Aí o que vai acontecer? Vai ficar mais gente à margem. Esse é o problema. Quando eu falo do Silvio de Almeida, do diagnóstico, é isso. Que os chineses fizeram isso? Eles andaram pelo mundo e eles não chegaram lá e vamos fazer igual tal país. Não. Opa, é isso que está sendo feito, vamos fazer para a nossa realidade, né? Então, e aí tem a ver com aquela outra parte, quando eu falei na outra parte, que é o seguinte... essa visão, uma parte não da mídia, da sociedade brasileira, essa que detém tudo, de ter esse pensamento colonial, né? Ele acha que o Brasil é a Europa e tudo mais, tal. Então, para ele, tudo bem, né? Então, é essa complexidade aí. Então, não se discutiu, se falou... se discutiu? Não se discutiu muito, né? E quando você faz mudanças desse nível, né? Tem que ter discussão, né? A gente precisa... Porque essa evasão é muito grande, né? A gente estava conversando, você tem aí como colégio lá, o Clara Mantelli, que é aluno que está no mercado de trabalho e aí é obrigado a ir lá a fazer eliminação de matéria, né? Então, o que a gente pode... O jovem aprendiz, por exemplo, tem muita gente se aproveitando dessa questão do jovem aprendiz. Ao invés de contratar alguém, o aluno deixa de estudar muitas vezes, o estudar fica em segundo plano, sim, né? Trabalhando em mercado, e ele precisa sustentar a família, né? Também tem isso, ajudar a mãe. Geralmente são solos, né? Mãe solo, que é muito comum, a gente vai ver muito isso, né? Tá certo? Então, e várias questões. Por exemplo, a gente estava lá naquela temática, né? Voltando de novo. Muitas vezes o aluno, o primeiro racismo que ele vai sofrer vai ser na escola. Ele passa a vida dele inteira, muita parte da vida dele na escola. Então, a escola, eu sempre falo o seguinte, tá no meu inconsciente ali, tá no meu imaginário, mas o hoje para mim hoje é o que vale. Eu trago aquilo de lá, mas não que lá era melhor do que hoje, né? Mas, por exemplo, a escola sempre ela unia aquelas comunidades, se jogava bola, tinha campeonato, tinha baile em escola, né? Ela sempre foi importante dentro desse contexto, né? Então, precisa se pensar mais, né? Não fazer linha de produção, né? Vamos
Precisamos... Olha o que aconteceu com os engenheiros. Não tem engenheiro no Brasil. Hoje tem tanto engenheiro que estão dirigindo Uber, né? Então, é essa a questão. Só vão atender uma demanda do mercado de trabalho, né? Então, a gente precisa pensar isso também. E tem que pensar esse jovem que ele acaba... Ele precisa ajudar a família financeiramente, né? A gente também tem que entender esse contexto, que muitos jovens aí precisam, e foi o meu caso, e precisam ajudar a família, né? Então, como que você vai inserir? O que você pode fazer para esse jovem, né? Então, a gente... Porque às vezes eu acho que eles estão discutindo esse ensino médio, mas estão discutindo a escola particular, né? E o povão vai ser desse jeito aqui e tal. Então, há uma complexidade aí. Sim. Porque assim, o novo ensino médio, ele não foi criado pela gente, para a gente, foi criado pelos outros para a gente, né? Isso, perfeito. Então, ele acaba que não supre as necessidades das pessoas. Primeiro que eu já sou meio contra ter um ensino médio só para todos os tipos de escolas, de pessoas e de, né? Você vai... Como se fosse uma receita de bolo, né? Exato, né? Vai dar certo em todo lugar. Não vai, né? E o mais importante também, não mais importante, mas uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que não é papel da escola formar o mercado para o mercado de trabalho, né? Esse papel é da faculdade, né? Não é... Eu sei que é romântico falar isso, eu sei, tá? Mas não é. Pode ser um dos papéis, mas não é o mais importante, né? O papel da escola é muito mais social do que financeiro, do que empresarial, sempre foi, né? E o mais importante isso sim, o mais importante é a gente entender de quem são esses interesses, né? Porque isso é a primeira coisa que a gente aprende na cartilha de como ser comunista, né? Que é assim, quando você entende que as coisas estão sucateadas, não por falta de dinheiro, por corrupção que seja, e sim porque tem alguém ganhando dinheiro com isso, a gente começa a entender melhor as coisas, né? Então, por que teve evasão? Também, né? Não é o único caso. Mas por que tem evasão? Por que o ensino médio em escolas públicas ou privadas é ruim em alguns casos, ou foi pior em alguns casos? Os anos 90, assim, eu lembro de caso de aluno dar cadeirada em professor, né? Ixi. Então, por que isso acontece? Isso acontece por conta da violência? Sim. Por conta da corrupção? Sim. Mas, principalmente, porque tem alguém ganhando dinheiro. Porque tem alguém rico ficando mais rico. Né? Tem gente que é dono, né? Pô, o secretário de Educação de São Paulo é o dono da Multilaser. Entendeu? Isso é assim... A gente fala essas frases muitas vezes esses tempos, né? Mas se isso não é caso de cadeia, eu não sei o que é. O secretário da Educação de São Paulo ser o dono de uma empresa que tem educação, EAD, pipipi, papapó. No Paraná ele deu 10 escolas, pegou 10 escolas públicas e passou para a iniciativa privada tomar conta, né? Que é porque a ideia deles no final é privatizar, né? Sim, a ideia é essa. Na verdade, esse privatizar nem é privatizar, é só transferir riqueza. Sim. Por exemplo, se nós aqui tivéssemos muita grana, a gente não queria comprar o metrô Linha Vermelha? É lucro. Com certeza. Você só está transferindo, né? Eles não querem... eu me lembro, eles falaram, Eletropaulo vai privatizar, você vai ter várias empresas de energia. Se você tiver um problema hoje com a Enel, se você não pagar a conta, você não tem energia. Acabou. E que vai ser o caminho. E outra, o valor era um valor que dava para a pessoa pagar. Hoje tem gente fazendo empréstimo para pagar a conta de luz. Sim. Né? Então a gente não percebe isso. Por exemplo, vi agora uma notícia: em Minas a condução foi para 6,50. Porque eles querem fazer 6,50 é muita grana. É muito dinheiro. Pô. A gente não imagina, né? 4,50 é muita grana, né? Já é muita coisa. E tudo há interesse por trás, Sim, né? Então eles querem 6,50 para chamar para um debate, para ter mais subsídios e assim por diante. Então o Brasil é essa história. Quem que compra essas empresas? São sempre os mesmos.
é Paulo Lema. Não, é a mesma coisa. É o mesmo grupo, né? Só transferência de riqueza, né? Essa é a ideia. Então, tipo, o novo ensino médio entra nesse balaio. Entra também. Não é, então... Virou um commodity quase isso, né? A ideia é essa. Não é porque, assim, uma coisa, entendo, que vamos tentar fazer uma reformulação do ensino médio. Não, pra quê? Pra ajudar os alunos, pra ajudar os professores, beleza. Puta, deu errado. Isso é uma coisa. Outra coisa é, vamos fazer uma reformulação do ensino médio. Tá, pra quê? Pra ganhar dinheiro. Aí é outra coisa. É outra né? coisa. Então, é por aí, tá, gente? Eu sou completamente... Bom, já que demos nossas opiniões, caso não tenha ficado explícito, eu sou a favor do novo ensino médio. Sou completamente contra, tá, gente? Completamente, não faz sentido nenhum. Eu me lembro... Né? E é isso. Eu me lembro, gente, que na adolescência... Um aluno que fosse estudar numa escola particular, talvez de lá a gente não tinha noção dessas grandes escolas. Mas na periferia ele era considerado esse é um vagabundo que quer estudar na escola particular para passar de ano. Era o contrário, né? A pública era que era né? Que era a grande potência e tudo mais, né? E eles, olha como que eles foram fazendo, eles foram destruindo, né? E a mesma coisa o Enem, né? Porque o Enem vai socializar e aí eles querem, não, o Enem não, né? Eu lembro que, só contando a última história, que a gente tem que caminhar para as perguntas rápidas, a minha avó paterna, né? A mãe do meu pai, ela é já falecida, e ela sempre foi bem mais velha, assim, eu já conhecia ela bem velhinha, assim, ela era de 1919, né? E ela é professora do Fundamental 1, né? Do primário, como se chamava, né? E a minha avó, isso do ensino público e tal, eu lembro que quando eu fui para a faculdade, eu recebia a pensão da minha avó ainda, né? Recebia uma pensão, não era muita coisa, mas recebia uma pensão dela, porque ficava para o neto mais novo, ficava para alguém desse tipo. Então, era muito valorizada a profissão de professor também nessas épocas, assim. Talvez era mais difícil, talvez, tal, né? Com certeza, né? Com aquela imposição, né? De palmatória, aquelas coisas que a gente não concorda, mas no sentido de respeito e de... né? Parecia, pelo menos, eu não posso falar com certeza, mas o meu pai, por exemplo, falava da minha avó com o maior... Minha mãe é professora, tá ligado? E hoje em dia, não vou falar que é geral, né? Até porque a gente luta contra isso, então não dá pra falar que é geral, mas talvez esse respeito e esse orgulho tenha caído um pouquinho, né, Tatá? Não de todo mundo. Eu falo para os meus alunos, né, pré-vestibular, eu falo, o que você quer ser? Eu falo, quero ser professor. Eu falo, graças a Deus, a gente tá precisando de vocês, né, mano, vamos lá e tal. E é isso. O pai e a mãe, quando eu fiz o ginásio, né, na época, ele entregava o filho pro professor como se fosse uma pessoa da família. Ele falava, pois eu e seu pai, a pessoa que você mais deve respeitar é o seu professor. Uhum. O professor era uma pessoa importante para aquela comunidade, né? Era muito... E olha só, eu tive muita... E de novo volto para esse assunto, sabe? Porque tá aqui. Eu tive no ginásio umas 3 professoras negras. Aí eu fico imaginando hoje como que elas conseguiram, né? Pois é. Cara, como que elas conseguiam, elas se tornaram professoras? Isso né? Você vê. Sim. Ó, eu transito aí nas escolas particulares aí, é muito pouco o professor negro, viu? Sim. É muito pouco. Em área de coordenação, direção, pior ainda. É quase nulo. Não tem. Eu não lembro. Eu andei por aí e eu não lembro. No lugar que a gente trabalha, eu ocupei cargo de direção, né? Mas... E teve outras pessoas também que chegaram a ocupar a coordenação e tal. Mas eu não lembro de outro lugar, sendo sincero. As 2 escolas que eu trabalhei na rede, na prefeitura, as 2 com 2 diretoras mulheres negras. Nossa, que coisa, incrível. É incrível. Nossa, estourou a boita aí. Que maravilha. Você vai ter aonde? Vai ter na cantina... né? Sim, E assim, fora que na rede pública a gente tem algumas outras questões, né? Porque é concurso, né? Então, o acesso, né? Algumas catracas, elas são diferentes, né? Sim. Porque a questão e a minha diretora, não sei se eu podia estar compartilhando isso aqui, mas acho que sim, porque ela compartilhou publicamente com a gente. Ela fala que
da comunidade escolar, muitas pessoas que chegam na escola procurando pela direção, olham pra ela e não acham que ela é a Não, professora. é tipo, chama o diretor pra mim, coisinha. É isso. Isso acontece mesmo. né? O médico é negro, né? Não, e eu sou molecão, né? Então eu tenho 30 e eu uso boné, entendeu? Então o pessoal ia, às vezes, né? Um pai ou outro, poucas vezes, né? Porque o cursinho é bem tranquilo lá. Mas eu falava, quem é o coordenador? Sou eu. Então tá bom, então vamos conversar, entendeu? Mas sempre pergunta, assim, né? Isso eu acho muito, muito interessante, cara. O David Incosia e o Faustino, hoje ele é um dos intelectuais aí. Cara, ele se apresenta do jeito que ele é, de mano. É isso. Boletinha, ele pode estar num debate grande. Ele, esse sou eu. Né? E aí tem toda a formação dele. Acho que isso é importante também. Você não pode ficar mostrando o que você não é, né? Tem que ser o que você é a sua competência e tal. E não tem porquê. Não tem porquê também. Você tem que ser feliz, né? Eu gosto de me vestir assim, é desse jeito, né? Exatamente. Tem o Chavoso, né? Que todo mundo fala aí, né? Thiago é demais. Então, Thiago Torres, ele é... E ele é fera, né? Você vê, então. E olha como que ele vai ajudar, né? Como é importante isso. Ele é embaçado. É embaçado. Nossa, ele é embaçado. A gente precisava de muitos desse, né? Muitos. Mas é o sonho de consumo. Pois é. Ele é bom. Mas tem uma galera aí, gente. A gente tá vendo algumas vozes que estão, né? Silvio de Almeida, de Jamila, né? Mas, tem uma galera aí que veio nessa onda das federais, a partir da 10.639. E a Petrolina, os caras, ela falou: não basta só vocês formarem, eu quero que vocês escrevam um artigo, eu quero que vocês... Deve ter nós em todo lugar. Sabe, essas pessoas precisam ser mais chamadas nesses programas, porque eles têm muito a oferecer, né? Eles fazem um trabalho de formiguinha, que nem vocês, trabalhando nos cursos, os caras foram dar aula em sindicato... Sim. Entendeu? Os caras vão em associação, sabe? Essa questão da cultura popular brasileira, que tentam diminuir, ela é muito nesses guetos, cara. Ela tá embaixo de viaduto, ela tá em associação. Tem um povo lutando aí, muita luta mesmo, né? Nos 4 anos ficou todo mundo meio abatido. A gente sofreu demais. Você luta, você vem de luta, quando você acha que vamos pro caminho, dá uma reviravolta, né? Só que tem uma coisa que é importante. A gente tem noção da nossa sociedade como que ela é hoje, né? A gente tem uma sociedade racista, a gente não pode deixar esse mito da democracia racial, esquece isso, precisamos, né? A gente precisa combater isso, mas essa é a nossa sociedade, esses políticos que estão lá porque alguém votou, né, gente, né? Eles elegeram um deputado federal, o cara matou a namorada, e aí, como prêmio, ele se torna deputado federal, né? Então, é esse nível, assim, que... A gente precisa lutar contra isso, né? Sim. A luta É ruim assim, você lutou, aí você chega uma idade, você acha que aquilo vai mudar e de repente vem e toma uma rasteira, né, cara? Sim. Tem que voltar tudo de novo, né? Mas é a parte da luta, né? A parte não da tem luta, jeito. o movimento, A gente que tá em movimento sempre, a gente sabe como que funciona. O movimento é isso que vai fazer a gente se movimentar, né? Que nós vamos nos movimentarmos, né? E nesse sentido, né? Mas... né? Chega uma hora que você fala, poxa... Dá uma cansada, Dá uma cansada, né? Mas vamos lá. Não tem jeito. Vamos caminhar aí para a nossa segunda parte. Antes, eu vou agradecer a Heart Compass, tá bom? Que tá com a nossa... gente, estamos trajadinho de novo. Vou mencionar em todos os episódios que faltam, tá bom? Gratidão aí pro Enfield. Vou deixar... Vocês já viram a camiseta? Porque aqui não dá pra ver. Né? Aqui não dá pra ver, mas vocês já viram, que a gente já postou. Então, gratidão pro Enfield. Vou deixar o @ aqui da Heart, por favor. Sigam o pessoal. E a gente tem que agradecer o pessoal do financiamento, mas quem vai fazer isso hoje é a Tatá. O Vitor me passou essa responsabilidade hoje. Que eu vou agradecer pessoas que são muito próximas a mim, né? Que é pessoas da minha família. Então, primeiro eu vou falar que são as 3 fadas madrinhas. Porque é minha mãe, Rosalinda, minha tia Margarete e minha madrinha, Rosamar. E os meus primos também, o Guilherme Schneider e o Gabriel Schneider. Muito obrigada. Esses nomes que estamos falando são nomes dentro das recompensas da nossa campanha de financiamento. A gente tinha lá os níveis de apoio.
E para alguns níveis, a gente tinha o agradecimento em um dos episódios. Então, esses foram os 5 nomes que estamos agradecendo hoje. Mas, sempre bom agradecer todo mundo, né? Então, a gente Com sempre certeza. reforça o nosso muito obrigada. A gente finalizou a campanha muito feliz, Muito com feliz. todo o apoio, com toda a confiança, né, no nosso trabalho, principalmente. Sim. Então, obrigada. É isso. É isso, brigadão, gente. Já, né, dizendo que a gente só tá conseguindo gravar aqui, fazer todo esse trampo, graças à ajuda de vocês e à confiança de vocês, né? Então, né, fazendo também a propaganda que não me pagam, mas eu não ligo, que eu faço sempre assim mesmo. A gente tá no Gravacim, tá bom? Estúdio Gravacim, aqui em São Bernardo do Campo. Gratidão ao Thiago aí que tá trabalhando, ajudando a gente. E tamo por aí, certo? Vamos lá, Tonhão, para as perguntas rápidas. Opa, vamos lá. Segundo quadro. Meu. É isso. Essa a gente não mostra pra ninguém, que a gente quer pegar de surpresa. Beleza. Mas assim, é aquela coisa que eu falo sempre, que as perguntas são rápidas, as respostas nem tanto. Então você não precisa responder bate-pronto, você pode dar uma... Tá bom? Então são 5 perguntas, meu querido. Primeira pergunta. Um tema da geografia que você mais gosta aí de trabalhar? Olha só, a minha geografia era mais da geografia humana. Humano. Mas com o desenvolver da carreira e os cursos, cara, hoje eu curto... Por exemplo, eu curto demais climatologia. Uhum. Você entendeu? Essa questão de fuso horário, que é o karma dos alunos. Você entendeu? Sim. Então, dentro desse contexto aí, eu acho que hoje climatologia. Climatologia é o mais... Tô curtindo Da demais. hora, Que é massa. a fase, né? Sim, massa. Entendeu? Da hora. Segunda pergunta. Uma área de formação que todo mundo deveria investir tempo para conhecer? Eu trouxe, eu não sei se encaixa aí, eu acho que todo mundo no Brasil, nesse país miscigenado, tinha que fazer relações étnico-raciais. Encaixa em qualquer pergunta que você quiser encaixar essa, a gente encaixa. É isso. Você entendeu? Eu acho que é necessário até para você poder discutir as coisas, muita coisa, né? Porque senão fica sempre opinião, aquela coisa toda. Não, entender o contexto. Eu sempre falo assim, ó, Bolsa Família. Hoje eu vou dar uma aula de Bolsa Família para vocês. Você vai saber como funciona, que não tem esse papo de pessoa pegar 10 mil. Você vai saber como funciona, só que você pode ser contra ou a favor. Aí é um problema seu. É isso. Ó, a cota. Vamos falar. Por que existe a cota? É toda uma questão histórica tal. Você pode ser contra ou a favor. Você sabe como que funciona? Eu acho que é isso, né? Eu acho que precisa. Cada vez mais eu tenho essa opinião, que todo mundo, isso ia ajudar muito, né? Tá bom? Qualquer profissão. Sim. Qualquer área, né? Precisava. E importante, só pontuar, gente, isso faz com que o nosso debate não seja raso, tá? Isso que... essa consciência étnico-racial é muito importante para que o debate não seja raso. Porque eu tô cansado também, dando uma desabafada, daquele negócio, o certo é preto ou é negro? E isso é de uma rasura. E, nossa senhora, né? Nós temos questões muito mais... bastante. Muito mais... Certo, é a gente estudar, né? Exato. Estudar. Exato. Perfeito. Pode me chamar pelo nome também, que eu acho que é mais fácil, tá bom? Mas o certo é estudar, porque a gente... Olha o tanto de debate que a gente teve aqui hoje, né? Tanto de conversa que a gente teve hoje. Imagina se a gente fica nessa, né? De preto ou negro e tal. Afrodescendente. Tanto faz, gente. Mas estuda, é só isso, entende? Isso. E é isso. Terceira pergunta, meu querido. Uma obra na temática étnico-racial. Um livro, um documentário, o que você quiser. Eu cheguei a comentar com você e depois eu fiquei preocupado se o nome era esse, tá? Acho que era Bastão de Riz, alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou dizer como que aconteceu. Eu fui assistir uma dessas aulas do Dave Faustino, Dave Incose, né? Porque ele agora coloca como Dave Incose, e ele vai mostrar a matemática, esse bastão, e ele fala até da possibilidade de ser um controle da menstruação das mulheres, o dia tal, ele vai falar disso. Eu fiquei de pesquisar mais sobre esse elemento, né? E que é antigo lá, que me chamou muita atenção, né? Nossa, me chamou mesmo tal. Porque ele vai falar das pirâmides, né? Do que vai ter ali, a matemática, mas nesse sentido. Não sei se eu respondo aí dentro do contexto, né? Uma obra, música ou livro
Mas essa é difícil, porque é da sua vida que tá escrito aqui. Não fui eu que escrevi, tá? Foi a Thaís. Mas uma obra, uma música, um livro que você acha que ilustra bem ou que você gosta, fique à vontade. Tem o livro Veias Abertas da América Latina, do Galeano. O Peles Negras, Máscaras Brancas do Fanon, para mim, é impactante demais, né? Assim, há uma complexidade aí, hein? E música, gente, assim, nós somos muito, eu e minha esposa, a gente é muito ligado a essa questão da música. A música pra gente é o que mantém a gente, aqui, né? Então, música é muito complexo a gente escolher. Ultimamente eu estou ouvindo uma banda chamada Los Cebosos Postiços. Eles fizeram um disco em homenagem ao Jorge Benjor. Nossa. Né? E a família mesmo. A gente, todo lugar que a gente vai viajar, tal, a gente, tá na hora do Los Cebosos. Eu tô falando do agora, porque é muita coisa, né? Aí eu não sei se a gente tem um tempo, eu queria falar um pouco sobre isso aí, se der. Que é o seguinte, ó. O Frantz Fanon, ele fala que quando você descobre que é negro, você vai absorver tudo que é cultura negra. E você vai abrir mão de todo o restante. Isso é um dilema. Você vai usar roupa africana, você vai consumir tudo que é negro e você vai achar que todo o restante não vale nada. Mas, ao mesmo tempo, ele vai lembrar que é o seguinte, quem ajudou a construir tudo também somos nós. Então, não posso abrir mão disso, né? Para dizer para vocês o seguinte, tem uma banda, cara, que é muito marcante na minha adolescência, que é uma adolescência como se eu estivesse no mundo eurocêntrico, ainda não tinha me tornado negro. Sim. Que é o Smiths, por exemplo. E o Morrissey, o vocalista, se tornou um boçalzão e tal. Vai vir até no Brasil. Mas a música do Smiths, ela é tão marcante na minha vida. A minha mulher até ela fala, eu não sei como você consegue ouvir tantas vezes essa música, que me remete àquela vida e tal. E eu, nessa de se tornar negro que o Fanon fala, eu quase que abri mão disso que fez parte, né? Você vê que louco? É isso que a gente precisa entender, né? Sim. Que não é bem assim e tal, né? Então, nossa, é muito marcante para mim. Eu achei bonito isso que você fala de lembrar que tudo foi construído também, né? Porque senão a gente reforça uma cisão como se existisse uma cultura permitida para um povo e permitida para outro povo. Erudito e não é sobre permissão. Né? É claro que é sobre validar e valorizar a produção de diferentes culturas por diferentes grupos, mas lembrar que tá permitido tudo para todo mundo, né? Não é a proibição, né? A proibição é o discurso opressor. Eu falei do Los Cebosos, outro marcante. Eu tenho as camisetas para mim, elas são um jeito de me posicionar. Cara, quando eu tô falando Los Cebosos, eu tô falando de uma situação atual. Eu quis trazer é o que nós estamos ouvindo até a família. Mas, cara, eu tenho o Marvin Gaye, que eu curto demais. Acho que todo pretão, né? Todo pretão. Música popular, o Racionais, pra mim, é muito importante. Tem uma história também sobre o Racionais, que é o seguinte. Eu tinha um amigo, ele mora na Inglaterra, o Nuts. Ele foi um dos primeiros a se formar da nossa turma. O pai dele era delegado, então ele era um negro que tinha grana, diferente, né? Ele era punk, só pra vocês terem uma base. E ele era fã do Jello Biafra, né? Que é uma banda punk. Mas um dia, e naquela época, nos anos 80, eu frequentei Madame Satã, por exemplo, né? Retrô, são esses lugares, né? E você não podia, você usava a banda de um determinado estilo, você não podia curtir outro, você era questionado e tal. E um dia ele chegou e falou, Marcão, a gente vai num lugar aí, quero que você veja o show do Racionais MCs, cara. Vai ser um novo punk do futuro, lá na frente e tal. E aí a gente foi assistir, né? E na Zona Leste de São Paulo. E aí, a gente sempre que pode, a gente vai no show do Racionais aí. Pra gente, o Racionais é importante aí. Da minha opinião, é o grupo mais importante pra periferia brasileira, assim,
de São Paulo, principalmente, mas brasileira também. Os caras, nesses últimos tempos. o samba não contava o samba maravilhoso, não fala das mazelas, né? De repente fala muito pouco, tem alguns, mas menos, né? Talvez o Jorge Aragão vai falar alguma coisa. E fala de uma maneira menos direta, vamos dizer assim. O Racionais já é. E aí o Racionais vem e te dá um murro no. Eu não sei se. Eu esqueci, tem o Gé, tem um cara que ele faz teatro. E Farinha tem uma peça que ele vai falar do Racionais, né? De como ele é impactante para a periferia, né? É demais, assim, o Racionais o Nego e o Drama, no Dia das Mães lá, eu coloco um trecho lá para minha mãe, em homenagem à minha mãe, que o Mano Brown, né, ele fala, né? Sim. Então, né? Então, assim, eu acho... e estão no lugar que merecem agora, né? Porque passaram também... sofreram muito também. Teve o documentário que passou aí, né? Recentemente. Sim. Foi obrigatório na Unicamp, né? Importante. Esse espaço é importante. É importante. Mas... Eu acho que... Racionais agora fiquei até na dúvida, hein, galera? Aí, Racionais, Nego Drama. A gente vai citar todos eles. O bom eles. é colocar todos. Não precisa tá escolher um, não. No meu podcast, ou no meu Spotify ali tem o... Não tenha dúvidas. Eu sei todas também, eu adoro. E quando eu tô andando na rua, galera, que eu tô ouvindo, é como se eu me transformasse, sabe? É como se você estivesse cantando, não sei se você vai andando assim, vai se empolgando, né? Mas é isso. Pô, que massa. Que dia, hein, Thaís? Meu Deus do céu. Bom, é isso, então. Eu queria, nesse momento, te agradecer, né? A gente tá chegando no final do nosso episódio. Passar rápido demais. Eu já falei pra Thaís, a gente tem que 8 horas de gravação e aí a gente vê o que faz depois, entendeu? Mas tudo bem. Então, eu queria agradecer você ter aceitado o convite, né? Toda esse banho de conhecimento, né? Eu acho engraçado que acho que é do pessoal que estuda, né? Porque você fala e dá uma referência. Fala e dá uma referência. Fala e dá uma referência. Ou dá uma referência e fala. Não, como diria Fanon e fala. E isso é muito importante, né? Porque muitas das coisas que a gente fala são coisas que a gente acha e muitas coisas são coisas que a gente sabe. É diferente, né? Então, queria agradecer, como o episódio passado que foi do Willa também, que é um professor maravilhoso e fala com uma naturalidade incrível, você também. E, assim, espero do fundo do meu coração que esse episódio tenha sido bom pro pessoal que tá vendo, como foi pra gente ouvir você, né? E é isso, meu querido. Geralmente eu falo assim, dá o seu tchau e passa suas redes sociais. Acho que as redes sociais, nesse caso, não vão acontecer, tá bom? Mas fica à vontade para dar o seu tchau aí pra nossa galera. E eu vou encerrar o episódio já, tá bom? Fica à vontade, meu querido. Primeiro, assim, muita gratidão aí por vocês terem me convidado, né? Eu tava nervoso, preocupado. Soltou, né? Maravilhoso, assim, fiquei impactado. É aquilo, primeiro, não ao novo ensino médio, né? Deixar isso bem claro. Importante. E principalmente o seguinte, uma educação antirracista, né? Hoje é o que eu vou trabalhar para isso, né? Isso e que é a educação, né? A educação que vai salvar e vai tirar aí o nosso povo dessa situação. Eu acho que é isso que é fundamental, né? A educação, eu acho que é isso. E basicamente é isso mesmo. Valeu, meu querido. Obrigadão. E agradeço vocês, claro. Né? Estamos por aí sempre. Antônio, obrigada pela sua presença, obrigada pela conversa, foi muito bom. Acho que a gente toca sempre em tópicos muito necessários, né? Então, fico muito feliz de concluirmos mais um episódio sabendo que a gente falou de coisas que são muito importantes. Não só pra gente que tá nessa mesa, mas pra todo mundo de forma geral. Então, obrigada. Ficamos por aqui. Sim. Vou dar minhas redes também. Thaís Inglês em todos os lugares, como sempre. E nos vemos semana que vem. É isso. Na outra, né? 15 Na dias. outra, aqui 15, mas tá tudo certo. Bom, gente, é isso. Eu sou o professor Victor Polilo, tá bom? Victor com C e Polilo com 2 L's no Lô, né? Meu Instagram tá aparecendo. Se você tá vendo no YouTube, né? Corre pro Spotify, que tá lá também. E se você tá ouvindo no Spotify,
vai pro YouTube também, tá bom? E é isso, estamos por lá. Siga o Professorado Podcast no Instagram e no TikTok, é @professorado.podcast, tá bom? Segue a gente lá, dá um oizinho, fala... Né, escreve lá na publicação do Antônio se você já teve aula com ele, aonde, pra gente saber também onde que a gente tá chegando. Fechou? Então é isso, gente. Hoje acabou, daqui 15 dias a gente volta com mais um, tá bom? Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. E